Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, finalmente eu vim trazer o meu relato de parto pra vocês, tá bom? Eu digo finalmente porque no vídeo anterior eu falei pra vocês que a bebê estava no hospital, então hoje já tem 30 dias que ela nasceu, faz um mês. Então eu só pude vir trazer agora esse vídeo pra vocês. No final desse vídeo vocês vão entender o porquê, tá bom? Que ela estava no hospital, vou explicar tudo direitinho. Então, você que gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aí embaixo, deixa bastante like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Então, gente, no dia 16 de fevereiro, eu comecei a sentir as dores, tá? Eu comecei a sentir contrações de treinamento. Eu já havia sentido antes, eu comecei a sentir contrações desde as 32 semanas. Eu já tinha até falado em alguns vídeos que ela poderia vir prematura, que a médica tinha falado, tal, por eu ter tido já um parto prematuro, que foi da minha filha mais velha. Então poderia acontecer nesse também. E aí tudo começou a acontecer no dia 16 de fevereiro, onde eu comecei a sentir as contrações mais fortes. E nisso eu já tava de 34 semanas e 4 dias, se eu não me engano. E aí eu comecei a sentir as dores na madrugada. Só que elas estavam bem leves, né? Não estavam fortes, mas estavam frequentes. E aí foi o dia inteiro sentindo contrações. Aí chegou à noite, do dia 16 mesmo, eu falei pra ele, vamos no hospital, né? Que eu tô sentindo bastante dores. E aí ele foi comigo à noite no hospital. Chegando lá, o médico fez o exame de toque, né? Olhou, falou que eu não tava com nenhum dedo de dilatação e que não era a hora. Por eu estar de 34 semanas e 4 dias, ele falou que não era a hora. E aí eu falei pra ele, mas por que dessas dores? Aí ele falou, faz repouso e eu vou te passar soro com Buscopan e aí vai passar essa dor. E aí eu fiquei lá tomando sorinho, ele passou um sorinho de 100 ml com Buscopan e não passou as dores. Aí eu voltei lá, aí a enfermeira falou pra mim que não teria retorno à minha consulta, aí eu falei pra ela que eu ainda estava sentindo dores e ela mandou eu vir pra casa. E aí eu vim pra casa com meu esposo, sentindo as dores, e aí nisso ele foi trabalhar e eu fiquei aqui em casa sozinha. Minha filha não tava aqui, eu já tinha deixado ela na casa da minha irmã, por conta que eu já tava sentindo as dores, né? E aí eu fiquei a noite toda sentindo dores. A madrugada toda sentindo dores. E nessa noite que eu fiquei, gente, eu fiquei a noite toda. Eu não preguei o olho de tanta dor que eu sentia, porque as dores foram aumentando mais e mais. Cada hora elas vinham, tipo, com mais frequência, com mais dores e com mais frequências. O tempo já estava diminuindo, já estava tipo de 5 em 5 minutos. E as dores vinham muito forte. Então aquela madrugada, nossa, foi a pior, assim, que eu senti muita dor mesmo. E aí eu falando com meu esposo todo o tempo e ele falando pra mim, quer que a gente volta no hospital? Eu falei, não, deixa amanhecer pra gente ir no médico de novo. Tanto que eu não preguei o olho a noite toda, quando ele chegou eu estava sentada no sofá. E aí ele falou pra mim, você não dormiu? Eu falei, não consegui pregar o olho. E ali a gente tomamos café, na verdade ele, né, tomou café. E eu tomei um banho e a gente foi pra maternidade novamente. Aí eu cheguei por volta das 7h30 mais ou menos, lá no hospital. E aí não estavam atendendo ainda, demorou um pouco para poder me atender. Veio atender por volta das 9h30 da manhã, mais ou menos. Então eu fiquei ali sentindo as dores. E aí assim que chegou a médica, eu fui lá pro consultório dela. E aí ela fez o exame de toque primeiro, que eles pedem para fazer o exame de toque primeiro. Aí ali ela viu que eu estava com um dedo de dilatação, 1 centímetro, né? E aí ela falou pra mim, nossa, mas por que você tá com um dedo? Você tá com 34 semanas? Aí ela foi vendo meus exames, pediu meus exames, minha carteirinha de gestante e tudo. Aí nisso que ela viu meus exames, tava vendo a minha carteira de gestante e tudo mais. Aí ela pediu pra mim poder fazer, aí ela marcou lá pra mim poder fazer o cardiotoco. Pediu pra mim coletar exame de sangue, de urina e pediu pra mim tomar medicação, né? Que era o soro com Buscopan. Aí eu fui primeiro pra sala de medicação pra poder estar tomando a medicação, porque eu tava sentindo muitas dores, as contrações estavam muito fortes. Aí eu fui, coletei os exames e fui tomar a medicação. Aí nisso, diminuiu um pouco a dor, mas não
totalmente. Diminuiu só um pouco as dores, e aí depois que eu tomei o soro, eu fui fazer o cardiotoco, e aí as contrações foram aumentando novamente. E aí depois que eu fiz o cardiotoco, eu encontrei novamente com meu marido, né, com o Rodrigo, e aí eu falei pra ele assim, vai descansar, porque ele já era acho que umas 3 horas da tarde, e ele tava lá sem comer, sem nada. Eu não conseguia comer, mas ele tinha que comer alguma coisa, tinha que descansar, e ele já estava virado do serviço, né? Aí eu falei pra ele, vai pra casa, vai descansar, tal. Eu fico aqui, eu peço pra alguém vir no seu lugar. Minha mãe, alguém, né? E aí nisso ele falou assim, então eu vou descansar um pouco e daqui a pouco eu volto, quando você passar no retorno. Que eu fiquei lá esperando, né, as horas, só que já tava dando as horas. Aí ele foi embora e eu fiquei lá. Aí as dores tinham diminuído um pouco, né? E aí eu tava esperando pra passar com a médica, porque a médica foi fazer uma cesárea e aí tava demorando muito pra ser atendida novamente no retorno, né? Eu já tinha esperado de manhã, já tinha esperado lá os exames ficarem prontos e tudo pra poder passar no retorno com ela. E nisso que eu fui pra passar no retorno com ela já estava já tarde, né? Eu voltei pra passar com ela, já era por volta das 5 horas mais ou menos, se eu não me engano, 5 e pouquinho. 5h10, mais ou menos. E aí antes de entrar na sala com ela, eu vomitei bastante. E as dores já tinham aumentado mais ainda. E aí eu voltei no retorno com ela e ela fez novamente exame de toque. E aí ela viu que já tinha evoluído para 2 centímetros, né? 2 dedos de dilatação. E aí ela foi e chamou um outro médico, porque ela tava vendo que a cor do líquido não tava normal. E aí ela chamou um outro médico para poder ajudar ela, para poder ver esse líquido e tal. Aí eles viram, e aí eu só ouvi ela falando com ele, a gente vai ter que internar ela e tudo mais. Aí eu já fiquei meio que assustada, mas tipo, eu já tava pressentindo, porque aquelas dores não eram normal. E aí nisso, ela me examinou, aí ela olhou meus exames, e aí ela falou pra mim, mãe, seus exames deu um pouco alterado, deu infecção, tal, deu alterado o seu exame de sangue e o de urina também. Então aí ela falou assim pra mim, mãe, a gente vai ter que te internar, porque seu líquido não está normal, você já está com 2 dedos de dilatação, está evoluindo, as contrações estão muito fortes e eu vou ter que te internar por conta do líquido, que não está normal. Ela falou que o líquido estava um pouco esverdeado e ela falou pra mim, possa ser que o seu bebê tenha feito mecônio, cocô, né, na barriga. Não é certeza, mas tudo indica que sim. Os exames deu alterado e a gente vai ter que correr para uma cesárea de emergência com você. Aí naquele momento, assim, eu tava sozinha ali. Eu fiquei bem preocupada, tipo, fiquei bem, assim, aflita, porque eu não imaginava que eu teria um parto cesárea, né? E aí na mesma da hora, ela pediu minha internação, fez os papel e falou pra mim assim, como você tá sentindo? E eu ali sentindo bastante contração. E ela falou pra mim, como suas contrações estão muito fortes, então o bebê já está em sofrimento dentro da sua barriga. Aí ela pegou e falou assim pra mim, o bebê já está em sofrimento. Eu achei que eu tava preparada pra esse vídeo, mas... Aí ela falou pra mim assim, a gente vai ter que correr com você pra cesárea. Aí você liga pro seu esposo pra ele poder tá vindo. Aí eu liguei, né, pro meu esposo, na mesma da hora. E aí eu falei pra ele, amor, a médica vai fazer uma cesárea de emergência e precisa que você venha agora. E aí ele foi lá pro hospital. Quando ele chegou lá, eu já estava lá na sala, que tem uma sala que a gente fica primeiro, né, pra depois ir pra sala do parto. Aí ali eu fiquei, elas pediram pra mim poder colocar a roupa, né, tirei o vestido que eu tava, coloquei a roupa, e elas vieram pegar acesso, vieram fazer acesso em mim, colocar a sonda em mim, que tem que colocar uma sonda, né, veio me preparar pra poder fazer a cirurgia. E aí eu ali com as dores estavam bem fortes, parecia que eu não ia aguentar de tanta dor. E eu pedia pra médica, pelo amor de Deus, fazer logo o parto, porque tipo, eu estava com muito medo da cesárea,
Mas eu também queria logo que tirasse ela, por conta que ela falou que ela tinha feito cocô na barriga. Então eu tava bem preocupada, bem agoniada, assim. E aí ela pegou e falou pra mim assim: mãezinha, os anestesistas estão os dois ocupados e não pode subir agora, a gente vai ter que aguardar um pouco. Mas pode deixar que a gente já vai preparar tudo. E aí nisso eu ficando ali com as dores, aí enfim o Rodrigo chegou. Meu esposo chegou, aí ele ficou assim bem preocupado, ele olhou pra mim, viu que eu já tava ali deitada, já tava preparada pra ir pra sala de parto. Aí falaram com ele, né? Nisso elas vieram perguntar algumas coisas pra mim. Aí depois vieram fazer o toque. Aí eu já tava com 2,5 centímetros, quase pra 3 já. Que a médica veio ver pra poder ver se tava evoluindo, né? Só que aí ia fazer a cesárea. E aí nisso eu fiquei ali bem aflita junto com ele. Eu vou deixar até uma foto aqui pra vocês verem do momento que eu tava lá com ele. E aí, esperando esses anestesistas chegar, deu mais ou menos 5h40, que foi tudo bem rápido, tá, gente? Quando deu 5h40 mais ou menos, aí veio a moça e pediu pra mim levantar pra gente poder ir pra sala de parto, né? Pra fazer a cesárea. Aí meu marido foi lá se trocar, colocar o avental, tudo pra ele poder me acompanhar. Aí a gente entramos pra sala do parto. Aí eu deitei, e aí as contrações cada vez mais piores, e eu tava sentindo muita dor. Aí eu subi na maca, e aí veio uma anestesista. Não sei de onde surgiu aquela mulher, não sei de onde ela veio. Só sei que foi Deus que mandou ela, porque no momento que eu sentei lá na maca, né, ela falou assim pra mim: como que é seu nome? Aí eu falei meu nome e tudo. Aí ela pegou e falou assim pra mim: você sabia que não era pra mim estar aqui? Foi Deus que me enviou aqui. Aí naquele momento eu fiquei assim, agradecendo a Deus, porque eu vi a mão de Deus em todo momento ali, e aquilo ali me tranquilizou mais, porque eu vi que Deus estava cuidando de tudo. E aí ela foi e falou pra mim assim: eu vou preparar anestesia, você fica calma e tudo. E aí eu fiquei ali sentindo as dores, e eu pedindo pra ela, pelo amor de Deus, pra ela fazer logo, porque eu não tava aguentando mais de dores. E aí logo ela preparou e um anjo, aquela mulher, começou a conversar comigo pra me distrair. E aí na hora que ela fez a anestesia, gente, eu não senti nada. Eu tinha tanto medo daquela agulha, tanto medo, que eu não vi agulha, não vi anestesia, não vi nada. Ela só conversando assim comigo, eu não senti dor, não senti picada, não senti absolutamente nada. Eu só senti a minha dor indo embora, né? Porque começou a anestesia a fazer efeito. E aí me deitaram, aí nisso meu esposo entrou, e aí começaram a fazer os procedimentos, né? E ali naquele momento eu vi tipo a mão de Deus, porque quando eu ouvi o chorinho da Luísa nascendo, né? Aí a médica falou assim pra mim: mãe, realmente ela fez tal cocô, mas vai ficar tudo bem. E aí levaram ela assim pro lado, assim que ela nasceu, né? Levaram ela lá pro lado pra poder fazer os procedimentos com ela. E ela já nasceu chorando, aquilo me aliviou, né? E aí fizeram os procedimentos com ela, só que eu só ouvi eles falando assim: traz mais lençol, que ela fez muito cocô. Tipo, ela saiu da barriga e fez muito. Então, foi Deus mesmo, foi coisa de Deus mesmo. Depois de tudo, né, que limparam ela, levaram ela direto lá pro berçário. Não deixaram a gente ver, não deixaram a gente tirar foto, nem nada. Na verdade, ela veio, trouxe ela pra mim dar um beijinho. Eu dei um beijinho nela e já tiraram ela e já levaram ela correndo, né? Por conta pra poder fazer os procedimentos com ela. Mas ela tava bem, eu tava ouvindo o choro dela. E aí nisso, meu esposo já teve que ir embora, né? Que ele só ficou ali no momento do parto. E aí depois eles já falaram pra ele: pai, você vai embora, vai tomar um banho, vai descansar. E aí eu fiquei durante 4 horas naquela sala de pós-operatório pra poder esperar, né? Passar o efeito da anestesia pra poder subir pro quarto. E aí quando deu mais ou menos, acho que era umas quase 9 horas da noite,
Aí meu esposo veio, ele já tava me aguardando lá fora, foi na hora que elas me levaram lá pro quarto, e aí ele me encontrou assim no corredor, eu só ouvi a voz dele porque eu não podia levantar a cabeça ainda. E aí eu fui pro quarto, subi pro quarto com ele. Ele poderia ficar comigo porque cesárea pode ficar acompanhante. Quem ganhou normal não poderia, porque por conta da pandemia, né? Aí ele ficou lá comigo o tempo todo. Aí ele desceu, foi ver a bebê, foi tirar foto dela, porque a gente só tinha visto naquele momento, né? Que ela nasceu, então a gente nem tinha visto direito. Aí ele desceu, aí ela tava na incubadora. Aí ele tirou uma foto pra mim poder ver, porque eu não poderia levantar ainda. Aí nisso a bebê ficou lá no berçário, né, de observação. Eles só falaram pra mim que ela tava de observação. E aí eu continuei lá no quarto, lá em cima, com meu esposo, porque lá em cima é a maternidade e lá embaixo é o berçário, né. E aí eu consegui ver ela só no outro dia, depois das 9 horas, que eu já podia ter levantado a cabeça, tomei meu banho, tudo. E aí quando foi 9 e pouco, mais ou menos, eu desci pra poder ver ela. Ainda não podia tirar da incubadora, não podia dar mamar, nada. Eu só poderia ver ela rapidinho e sair. Aí ela falou pra mim que depois eu poderia estar indo lá pra poder dar um mamar pra ela. Ia ver se o médico ia liberar pra dar um mamar pra ela e ele ia conversar comigo. Isso eu falei com a enfermeira. E aí eu fui mais à tarde pra poder dar um mamar pra ela. Eu consegui dar um mamar pra ela. E quando foi no outro dia, eu consegui falar com o médico. Foi no outro dia que eu tive alta, na verdade. Porque eu fiquei no dia 18, dia 19 e dia 20 eu tive alta. No sábado. Eu fui internada na quinta e no sábado eu tive alta. E aí ela teve que ficar no hospital. No dia da minha alta eu desci, dei mamar pra ela e falei com o médico. Aí ele disse que ela ia ter que ficar por 10 dias lá tomando antibiótico, que tipo não tinha dado nada nos exames dela, que ela tava bem, mas por precaução, por ela ter nascido, por ela ter feito o cocô dentro da barriga, né, o mecônio, então ela teria que tomar esse antibiótico para prevenir, né, qualquer infecção e tudo mais. Aí ele falou que ia ter que ficar durante 10 dias tomando antibiótico. Já foi assim uma tristeza pra mim, porque eu não queria, né, ter que sair do hospital e ter que deixar ela lá. Isso já é a segunda vez que acontece comigo, porque minha primeira filha também foi assim. E eu não me imaginava passar por tudo de novo, né? Depois, se vocês quiserem, eu até faço um vídeo falando do meu parto da minha filha, 10 anos atrás, que também passei por uma situação difícil com ela no hospital. Então aí eu vim pra casa, tive alta, vim pra casa com meu esposo. Só que aí no outro dia eu já fui pra poder visitar ela. Então todos os dias eu fui certinho. E nisso, gente, durante os 10 dias, eu ia todos os dias pra poder dar um mamar pra ela. E aí o médico falou pra mim, quando completar os 10 dias do antibiótico, ela vai embora pra casa, ela estando com peso. Ela nasceu com 2,70 kg, 43 centímetros, bem miudinha. Então ele falou pra mim, se ela não perder peso, ela vai embora com 2 quilos. Se ela perder, vai ter que esperar pra ganhar. Aí passando esses 10 dias, chegou no domingo que deu os 10 dias, eu já imaginava que ela não ia sair no domingo, que é quando completou os 10 dias, por conta do peso, porque ela tinha diminuído bastante. Ela perdeu peso, né? Então eu já imaginava que ela não ia sair. Aí na segunda-feira, quando eu retornei lá, que eu fui lá pra poder ver ela, que todos os dias eu ia e podia ficar das 2 até as 6, 4 horinhas só, pra poder dar uma mamar, ficar com ela. Graças a Deus ela não precisou ficar em aparelho nenhum. Só teve um dia que eles colocaram a sonda nela porque ela não queria mamar. Quando foi numa segunda-feira, eu fui lá pra visitar ela. E aí quando eu cheguei lá na porta do berçário, né, eu já fui deparada com a enfermeira. Ela falou assim pra mim, mãezinha, não se assusta, mas sua bebê não está no berçário, ela foi pra UTI. Aí nisso, eu já fiquei em pânico,
ela falou assim, mas calma que o médico vai vir conversar com você. Só que aí eu já fiquei em pânico, já imaginava, meu Deus, por que ela foi pra UTI? Aí ela falou pra mim, você pode ir lá ver ela e aguardar que o médico vai vir falar com você. Aí eu fui, coloquei a roupa me tremendo, porque eu já tava imaginando que ela já ia sair, né? Porque só faltava o peso pra ela pegar, faltava praticamente 300 gramas pra ela poder sair. Fui lá ver ela tava assim, bem magrinha, já tava tipo diferente do dia anterior que eu tinha visto ela. Ela tava bem magrinha, bem magrinha. Eu quase não reconheci ela, tava bem pálida. Ela nasceu branquinha, mas ela tava bem branquinha mesmo, bem pálida. E ali, quando eu olhei ela na incubadora, eu vi que ela não tava bem. E aí o médico veio pra falar comigo e ele falou assim pra mim, mãe, aí eu vi ela lá dentro, aí ele me chamou lá pra fora e falou assim pra mim, mãe, aconteceu uma intercorrência com a bebê, né, na madrugada, e ela teve uma diarreia líquida, que foi muita, e deu uma desidratação nela. Aí naquele momento eu já comecei a chorar muito assim, ele pedindo pra mim me acalmar, falando pra mim que ia dar tudo certo. Aí ele pegou e falou pra mim assim que ela não tava fazendo xixi, por conta da desidratação, ela não tava fazendo xixi, mas que ia ficar tudo bem. Só que nesse momento eu já tava ali em prantos, né, chorando bastante, pedindo a Deus pra colocar as mãos, né, sobre a vida dela. Eu já tava com um antibiótico, entrou com mais 3 antibióticos. Aí nessa hora que ele falou pra mim que ela tinha desidratado e tal, que agora não tinha mais o que fazer, né, o que ele poderia ter feito, ele tava fazendo, que eram as medicações, que agora eu tinha que aguardar pra ver como que ela ia reagir. Eu confesso pra vocês que não foi fácil, foi muito, muito difícil. Eu saí daquele hospital, eles não deixaram mais eu ver ela naquele momento, porque eu tava assim em plantos, chorando muito, eu tava me tremendo, e aí eles falaram pra mim assim, vai embora, amanhã você vem ver ela. Tanto que foi coisa rápida nesse dia que eu vi ela. E aí nesse momento eu saí de lá, eu falei com meu esposo, eu liguei pra ele, falei pra ele que ela tinha ido pra UTI e tudo mais. Aí eu fui pra casa, cheguei em casa em prantos. Minha mãe estava em casa, que ela tinha vindo pra cá pra poder passar uma semana comigo, pra poder me ajudar a fazer comida, as coisas pra mim, limpar a casa, porque eu não tava podendo, né, por conta da cesárea. E aí ela tava aqui junto com meu esposo, e aí eu pedi pra todos orar, né? A gente começou a orar, clamar pela vida dela, porque o médico falou que não sabia como que ela ia reagir. E aquilo me bateu um desespero muito grande. Eu imaginei que eu estaria perdendo ela. E eu pedi muito a Deus. Eu falei muito com Deus pra Deus não tirar ela de mim, que eu tava assim num momento que foi, acho que o momento mais difícil que eu passei. Também já passei isso com a minha filha mais velha, depois eu venho falar pra vocês aqui. Mas naquele momento foi um momento assim muito difícil pra nós. Ai, me desculpe. No outro dia, no dia seguinte, na terça-feira, eu já cheguei lá no hospital. E eu fui com meu esposo nesse dia, que eu confesso pra vocês que eu tava com medo de subir lá em cima pra poder ver ela, e eu pedi pra ele subir, que só podia subir um ou outro, né? E aí eu pedi pra ele subir, ele subiu, e aí quando ele desceu, ele já veio com notícias boas, já veio falando assim, que o médico falou que ela tava estável, mas ela tava reagindo bem aos medicamentos. Na UTI eles ficam o tempo todo, no berçário já não. Ficam também, mas não com tanta intensidade igual na UTI, né? Então falou que mais uns 3 dias ela sairia da UTI e ia pro berçário novamente. Que colocaram mais ela ali por conta daquela diarreia
e para poder ver como que ela ia reagir, né? Mas graças a Deus já foi uma notícia boa, né? Que ele falou que ela já estava reagindo aos antibióticos. E aí quando foi na quarta-feira, eu fui ver ela. Aí cheguei lá, o médico falou pra mim que conseguiu ver o porquê da diarreia dela, que foi uma bactéria que tinha dado na urina, né? Que foi, acho que é fungos o nome da bactéria. Aí falou que a bactéria era bem chatinha de tratar e ela ia ter que ficar mais 21 dias. Nesse momento também foi outro baque pra mim, que eu falei, meu Deus, ela já passou aqui, acho que tinha 12 dias que ela estava lá. E ele ainda falou pra mim que ela ia passar mais 21 dias. Aí eu fiquei assim, triste, mas ao mesmo tempo sabia que era pro bem dela. Sabia que ela tinha que ficar ali pra poder tomar os medicamentos pra sair de lá boa e vir pra casa. Mas ele falou pra mim que ela tava reagindo bem, que continuava estável. Aí eu vim novamente pra casa, porque na UTI só pode ficar 1 hora de visita. Então no outro dia eu fui lá ver ela de novo, na quinta-feira, né? E aí ela já tinha saído da UTI. Então ela ficou na segunda, terça e quarta na UTI. Na quinta-feira ela já ia pro quarto, né? Pro quarto não, pro berçário, onde ela estava assim que ela nasceu. Aí ela saiu da UTI, foi pro berçário, mas continuou sendo monitorada, né? Continuou ali na incubadora, continuou ali com os aparelhinhos pra poder observando ela. E aí ele só falou pra mim que agora seriam os antibióticos. Aí falou pra mim que ela ia ter que tomar sangue por conta da desidratação. Ela veio ter uma anemia, aí ela ia ter que tomar um sangue, mas que não era nada grave, pra mim ficar em paz. E aí, resumindo, foi isso. Ela ficou esses dias todos, aí ela saiu da UTI, foi pro berçário. E esses dias todos que ela foi ficando lá foi muito, muito, muito difícil pra mim. Todas as vezes que eu saía de lá, eu saía coração despedaçado em ter que deixar ela lá e vir pra casa. Muitas das vezes eu saía de lá com ela chorando, muitas das vezes eu saía de lá com ela com fome e eu sem poder fazer nada, né? Então foi muito difícil. Ela também, depois que ela foi pra lá, ela deu no exame dela que ela ficou amarelinha. Aí ela tomou 3 dias de banho de luz pra poder sair o amarelão. Aí depois dos 3 dias já melhorou, graças a Deus. E aí foi passando os dias só com antibiótico. Aí graças a Deus não teve mais nada grave. Aí quando foi, ele falou pra mim que ela tava tomando um antibiótico antes, que ia até o dia 15 desse mês, né? E aí, quando eu cheguei lá no dia 15, pra minha surpresa, ela teve alta. Graças a Deus, porque eu não aguentava mais ir pro hospital, eu não aguentava mais ter que deixar ela lá e vir embora, chegar em casa, ver os peitos vazando, sem poder dar o leite, sem poder saber se ela tava bem, se não tava. Foi dias angustiantes, ela passou 25 dias no hospital. Foi dias angustiantes, foi dias difíceis pra nós, mas graças a Deus passou. E agora ela tá aqui com a gente. E eu glorifico a Deus porque é um milagre nas nossas vidas. Então é isso, meus amores, esse foi o meu relato de parto, tá bom? Demorei bastante pra fazer, porque como ela ficou os 25 dias no hospital e nos dias que ela tava lá, eu não estava preparada pra poder vir falar com vocês, contar sobre, eu não estava bem, mas agora, graças a Deus, é só vitória. Agora ela tá bem, está em casa. E nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês ela, vou apresentar ela, vou mostrar a Larissa também pra vocês. E aí vai ter vídeos de rotina, vou mostrar ela, vou fazer rotina com ela, rotina da casa. E é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like nesse vídeo, se inscreva aqui embaixo, isso me ajuda bastante, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.